Dando continuidade à nossa discussão sobre camada limite, agora falando sobre o conceito de camada limite térmica. De maneira análoga ao que acontecia com o escoamento, ao fazer incidir um escoamento sobre um corpo sólido, sobre uma parede sólida, se desenvolve adjacente à parede desse sólido uma região que sente diretamente os efeitos do contato térmico entre o fluido, entre o escoamento e a parede sólida. A essa região se dá o nome de camada limite térmica e cuja espessura ΔT é, de maneira geral, diferente da espessura daquela camada limite associada ao escoamento que vimos anteriormente. O postulado da camada limite térmica, então, nos diz que a espessura dessa camada limite térmica, dessa região em que os efeitos do contato térmico com a parede são sentidos no fluido, essa região, a espessura dessa região, é muito menor do que um comprimento característico associado, por exemplo, esse comprimento L, essa distância L percorrida pelo escoamento até este ponto de análise. Para analisar então a camada limite térmica, nós lançaremos mão daquilo que nós já vimos anteriormente, que é o princípio de conservação da energia. Aqui na sua forma bidimensional, com geração interna de calor nula e com propriedades constantes, nós vamos ter então que o princípio de conservação da energia pode ser escrita por U vezes a derivada da temperatura em relação a x, somado com V vezes a derivada da temperatura em relação a y, tem que ser igual à difusividade térmica multiplicada pela derivada segunda da temperatura em relação a x, somado com a derivada segunda da temperatura em relação a y. Nós aqui vamos analisar dois casos principais. O primeiro, em que a espessura da camada limite térmica é muito maior do que a espessura da camada limite mecânica, da camada limite associada ao escoamento. E o segundo caso que iremos analisar é exatamente o contrário, em que a espessura da camada limite térmica é muito menor do que a espessura da camada limite mecânica. Passando então para a análise do primeiro caso que havíamos mencionado anteriormente, o caso em que a espessura da camada limite térmica é muito maior do que a espessura da camada limite mecânica delta. Nós vamos analisar esse caso a partir da análise de escalas e, por se tratar de uma análise de ordens de grandeza, não é necessário introduzir muitos detalhes sobre a forma funcional dos perfis de velocidade e de temperatura que são mostrados no diagrama à direita da tela. Portanto, nós consideraremos que toda a variação, tanto de temperatura quanto de velocidade, dentro da camada limite térmica e da camada limite mecânica, respectivamente, se dá de maneira linear, tal qual indicado nesse esquema. Nós vamos considerar ainda, para fins da análise de escalas, que o nosso sistema é a camada limite térmica. Portanto, a partir dessa definição do nosso sistema, nós podemos proceder com a análise de escalas daquele princípio de conservação da energia que já havíamos apresentado anteriormente e é aqui repetido. Começando pelo primeiro termo inercial, nós temos que a escala dele será a escala de U, que para esse caso, o caso com um sistema compreendendo a camada limite térmica, a escala de U vai ser a escala U infinito, vezes a escala da variação de temperatura, que é T0 menos T infinito, que nós aqui iremos utilizar apenas para ter expressões mais compactas, o T0 menos T infinito como ΔT, dividido pela escala na direção x,
que será o L, essa distância percorrida pelo escoamento ao longo da parede sólida. Por sua vez, o segundo termo inercial será a escala de V. Aqui cabe um adendo, um parêntese, que pelo princípio de conservação da massa, a escala de V é da ordem da espessura da camada limite mecânica, dividido pelo aquele comprimento característico na direção x, multiplicada pela ordem de U, que nesse caso aqui é U infinito. Portanto, substituindo essa expressão, essa ordem de grandeza da velocidade na direção vertical, nós obtemos que U infinito vezes delta sobre L, multiplicado pela ordem da variação de temperatura, ΔT, dividido pela ordem de grandeza de Y, que nada mais é do que a espessura do nosso sistema, a espessura da camada limite térmica, ΔT. Já o primeiro termo condutivo, a condução na direção x, vai ter ordem de grandeza dada por alfa, a difusividade térmica, vezes a variação de temperatura ΔT, dividido pelo comprimento característico na direção x, o L ao quadrado. Por sua vez, o termo condutivo na direção y terá a ordem de grandeza dada por a difusividade térmica alfa, vezes a variação de temperatura ΔT, dividido pela espessura ao quadrado do nosso sistema, ou seja, a espessura da camada limite térmica ΔT ao quadrado. Multiplicando todas essas escalas, todas essas ordens de grandeza, por ΔT ao quadrado, dividido por alfa ΔT, nós obtemos então que, já rearranjando, o primeiro termo inercial é dado por U infinito vezes L sobre alfa, multiplicado por ΔT pela espessura da camada limite térmica ao quadrado, dividido por L ao quadrado. Por sua vez, o segundo termo inercial será bastante semelhante, com uma diferença, a diferença sendo esse fator delta sobre ΔT, a espessura da camada limite mecânica dividido pela espessura da camada limite térmica, multiplicada por U infinito vezes L dividido por alfa, que por sua vez multiplica o ΔT ao quadrado dividido por L ao quadrado. Já a ordem de grandeza do primeiro termo condutivo, do termo condutivo na direção x, fica dada por ΔT, a espessura da camada limite térmica, ao quadrado, dividido por L ao quadrado, enquanto o segundo termo condutivo, o termo condutivo na direção vertical, será dado após a multiplicação por esse fator, será dado por 1, terá ordem 1, portanto. Do postulado da camada limite térmica, nós podemos dizer que esse primeiro termo condutivo, a condução na direção x, ao longo da parede sólida, é muito menor do que 1, desde que aquele postulado da camada limite térmica seja verdadeiro. Analisando então, comparando os dois termos inerciais, nós vemos que eles se diferenciam por esse fator delta sobre ΔT. Para esse caso aqui, nós temos que ΔT é muito maior do que delta, para esse caso que estamos analisando. Portanto, essa razão aqui tenderá a ser muito menor do que 1 e, portanto, o segundo termo inercial será muito menor do que o primeiro. Se nós, portanto, utilizarmos uma definição do que é conhecido como número de Peclet, que nada mais é do que U infinito vezes L sobre alfa, que vocês podem reconhecer como sendo o produto do número de Reynolds pelo número de Prandtl, sendo
o número de Prandtl igual a razão entre a viscosidade cinemática e a difusividade térmica. Nós podemos, então, reconhecendo que esse termo aqui, o primeiro termo inercial, e o termo condutivo na direção vertical são dominantes, nós podemos chegar à conclusão de que ΔT sobre L é da ordem de Pcl elevado a menos meio. Dessa forma, nós obtemos aqui um critério para aquele postulado da camada limite térmica, que para esse caso aqui exigirá que Pcl seja muito maior do que 1. Perfeito? Mais do que isso, se nós reescrevermos essa relação de equivalência, reconhecendo aqui a definição do número de Pcl, nós podemos escrever que esse Pcl elevado a menos meio é equivalente a dizer que ele é igual a Reynolds elevado a menos meio vezes o número de Prandtl elevado a menos meio. Só que esse cara aqui vocês podem reconhecer da análise da camada limite mecânica como sendo o delta sobre L. Portanto, dessa relação aqui, ao rearranjar, nós obtemos que o ΔT sobre delta, ou seja, a espessura da camada limite térmica dividido pela espessura da camada limite mecânica, para a qual se usa normalmente o símbolo, o delta maiúsculo. Esse delta maiúsculo, essa razão entre as espessuras da camada limite, é então da ordem de Prandtl elevado a menos meio. Portanto, nós temos que, nesse caso aqui, essa razão ΔT sobre delta é muito maior do que 1 para esse caso. Se ela é muito maior do que 1, isso quer dizer que o Prandtl para esse caso, para que esse tipo de relação aconteça entre as espessuras da camada limite, o número de Prandtl deve ser muito menor do que 1. O número de Prandtl é uma propriedade do fluido. E os fluidos que apresentam números de Prandtl muito menor do que 1 são tipicamente os metais líquidos. Portanto, esse tipo de análise aqui é tipicamente válida para o caso de metais líquidos. Passando agora para a análise do segundo caso, no qual a espessura da camada limite térmica, ΔT, é considerada como sendo muito menor do que a espessura da camada limite mecânica, delta. Novamente iremos empregar a análise de escalas, que por se tratar de uma análise de ordem de grandeza, não é necessário fornecer muitos detalhes sobre o perfil, a variação do perfil de velocidades dentro da camada limite mecânica, nem da variação do perfil de temperaturas dentro da camada limite térmica. Portanto, dentro da camada limite mecânica se considera aqui uma variação linear da velocidade até o valor na borda da camada limite 1 infinito, enquanto no caso do perfil de temperatura se considera também uma variação linear da temperatura na parede T0 até a temperatura na borda da camada limite térmica T infinito. Novamente, por se tratar de uma análise de escalas, é preciso definir de maneira inequívoca o sistema que iremos analisar. E novamente aqui, o sistema será a camada limite térmica. Ou seja, nosso sistema é essa porção de fluido localizada entre a parede e a borda da camada limite térmica, tal qual marcado em verde na figura da direita da tela. Empregando então a análise de escalas, aquele princípio de conservação da energia, tal qual escrito para regime permanente, escoamento bidimensional, propriedades termofísicas constantes e geração interna de calor nula,
Empregando então a análise de escalas termo a termo, começando com o primeiro termo convectivo, o termo convectivo U dt dx. Esse termo terá a escala de U, que no caso aqui da camada limite térmica não será exatamente o infinito, como vinha sendo até aqui, será na realidade uma fração de U infinito, fração essa que, para o caso da variação linear no perfil de velocidade, será dada por U infinito vezes ΔT dividido por delta. Isso aqui, por sua vez, multiplicado pela escala de dt dx, que nada mais é do que ΔT, a variação da temperatura, dividido pela escala na direção x, que é considerada essa distância percorrida pelo escoamento até este ponto indicado, ou seja, L. Passando agora para o segundo termo convectivo, nós temos que a escala desse segundo termo convectivo é dada pela escala de V. Aqui cabe um adendo, lembrando que a escala de V ela é dada por ΔT sobre L vezes a escala de U, só que a escala de U, por sua vez, nós já havíamos discutido, a escala de U, nesse caso, vai ser U infinito vezes ΔT dividido por delta. Portanto, substituindo essa escala de V, nós obtemos que a escala desse termo é U infinito vezes ΔT sobre delta, multiplicado por sua vez por ΔT sobre L, multiplicado pela escala de dt dy, que nada mais é do que ΔT sobre a escala de y, que no caso aqui da camada limite térmica, será a espessura da camada limite térmica ΔT. Passando então para o primeiro termo condutivo, o termo condutivo na direção x, nós temos que a escala dele é dada pela difusividade térmica, multiplicada pela variação da temperatura, dividido por L elevado ao quadrado. Já o termo condutivo na direção y, na direção vertical, será dado por alfa, a difusividade térmica, multiplicada por ΔT, só que agora dividido pela escala de y ao quadrado, ou seja, a espessura da camada limite térmica ΔT elevado ao quadrado. Multiplicando cada um desses termos, cada uma dessas escalas, por ΔT ao quadrado, dividido por alfa vezes a variação de temperatura, nós vamos chegar, e já rearranjando, nós vamos chegar à conclusão de que os dois termos inerciais têm novamente a mesma escala, os dois termos convectivos têm a mesma escala essa que é dada por ΔT sobre delta vezes o infinito vezes L, dividido por alfa, tudo isso multiplicado por ΔT ao quadrado sobre L ao quadrado. Por sua vez, o primeiro termo condutivo, o termo condutivo na direção x, será dado por ΔT ao quadrado dividido por L elevado ao quadrado. Já o termo condutivo na direção y, na direção vertical, ao empregar esse fator, ao multiplicar por esse fator, nós vamos ter que a escala dele será 1, será a escala unitária. Pelo postulado lá da camada limite térmica, nós temos que esse termo condutivo na direção x será, se aquele postulado for válido, muito menor do que 1. Portanto, sendo válido aquele postulado, esse primeiro termo condutivo, o termo condutivo na direção x, é muito menos importante do que o termo condutivo na direção vertical, na direção y. Portanto, sobram apenas duas escalas relacionadas por uma equação e pela regra da análise de escalas, essas escalas então devem se equivaler. Reconhecendo então esse termo entre parênteses aqui da escala do termo convectivo como sendo o Peclet,
nós podemos escrever uma relação de equivalência que nos diz que ΔT sobre delta multiplicado por ΔT ao quadrado sobre L ao quadrado tem que ser equivalente a Pclé baseado naquele comprimento característico L elevado a menos 1. Aqui nós podemos reconhecer que essa espessura da camada limite mecânica, da análise da camada limite mecânica, ela é dada por L, ela é da ordem de L vezes Reynolds elevado a menos meio. Portanto, substituindo essa relação aqui, nós podemos obter, e rearranjando, passando o Reynolds para o outro lado da relação de equivalência, nós descobrimos que ΔT, a espessura da camada limite térmica ao cubo, dividido por L ao cubo, se equivale a Reynolds baseado em L, elevado a menos 3 meios, vezes Prandtl elevado a menos 1, e essa é a relação de equivalência entre esses dois termos, em que foi utilizada a definição de Pclé como Reynolds vezes Prandtl. Tirando a raiz cúbica, então, nós temos que o ΔT sobre L é da ordem de Reynolds elevado a menos meio vezes Prandtl elevado a menos 1/3. Daqui você tira que o postulado da camada limite térmica exige que seja o Reynolds seja muito grande, ou seja, para essa razão aqui entre a camada limite térmica, entre a espessura da camada limite térmica e o comprimento característico ser baixo, é necessário que o Reynolds seja muito alto ou que o Prandtl seja muito alto. O Reynolds ser muito alto já era um requisito lá da camada limite mecânica, portanto, ele continua sendo um requisito aqui. Nós temos que, para o postulado ser verdadeiro, nesse caso aqui, o Reynolds também tem que ser muito maior do que 1. Outra conclusão importante, nós podemos tirar ao reconhecer que esse Reynolds elevado a menos meio, ele é da ordem de delta sobre L, da espessura da camada limite mecânica dividido pelo comprimento característico L. Portanto, substituindo essa ordem de grandeza do Reynolds aqui e rearranjando, nós descobrimos que aquele delta maiúsculo, que é definido como a razão entre a espessura da camada limite térmica e a espessura da camada limite mecânica, é da ordem de Prandtl elevado a menos 1/3. Ou seja, para esse caso aqui, esse delta tem que ser muito menor do que 1. E, portanto, o Prandtl, de maneira equivalente, tem que ser muito maior do que 1. O Prandtl é uma propriedade do fluido e, portanto, fluidos que tenham Prandtl muito maior do que 1 são aqueles que se encaixam nesse caso que estamos analisando nessa tela. Fluidos com Prandtl muito maior do que 1 são tipicamente os líquidos, como por exemplo a água, em que o Prandtl é da ordem de 7, mas principalmente óleos, como óleos de máquinas, por exemplo. Passando agora para o que pode ser considerado como um terceiro caso, que é o caso de fluidos com números de Prandtl da ordem de 1, o que é tipicamente associado a gases, como o ar, por exemplo. Para esse caso, nós temos que aquele delta maiúsculo, que nós definimos anteriormente como sendo a razão entre a espessura da camada limite térmica e a espessura da camada limite mecânica, essa razão entre as espessuras é então da ordem de 1. A razão para isso é que nós vimos anteriormente para os outros dois casos que essa razão, esse delta maiúsculo, ele é sempre da ordem de Prandtl elevado a algum expoente, que pode ser menos meio ou menos 1/3 para aqueles dois casos que analisamos. Portanto, para um número de Prandtl próximo a 1, é de se esperar que
a influência do número de Prandtl nessa razão delta praticamente desapareça e, portanto, nós tenhamos que esse delta sempre seja da ordem de 1 para esse tipo de fluido. A implicação direta dessa conclusão é de que a espessura da camada limite térmica será da mesma ordem que a espessura da camada limite mecânica para gases. Mais do que isso, podemos dizer que a espessura da camada limite térmica dividido pelo comprimento característico será da ordem de Reynolds elevada a menos meio, tal qual vimos anteriormente na análise da camada limite mecânica. Passando agora para a análise de escalas do coeficiente de transferência de calor, que já havíamos definido anteriormente, como sendo esse H, que é igual a menos K vezes o gradiente de temperatura avaliado na parede, dividido pela diferença de temperatura entre a parede e o fluido incidente. A partir dessa expressão, então, podemos chegar à conclusão de que a escala, a ordem de grandeza desse coeficiente de transferência de calor é dada por K, a condutividade térmica do fluido, dividido pela diferença de temperatura característica, o T0 menos T infinito, vezes a ordem de grandeza do gradiente de temperatura, que nada mais é do que ΔT, a variação de temperatura, dividido pela ordem de grandeza de Y, que para o caso da camada limite térmica é a espessura da camada limite térmica. Multiplicando então e dividindo pelo comprimento característico L, temos que o coeficiente de transferência de calor ele é da ordem de K, a condutividade térmica dividida pelo comprimento característico, vezes o comprimento característico dividido pela espessura da camada limite térmica. Agora cabe um parêntese, que é o número de Nusselt, que será muito importante para sintetizar os resultados que obtivermos para o coeficiente de transferência de calor, uma vez que ele é simplesmente o coeficiente de transferência de calor adimensional. O número de Nusselt é então definido. O número de Nusselt baseado no comprimento característico L, ele é definido como o produto do coeficiente de transferência de calor pelo comprimento característico, dividido pela condutividade térmica do fluido. Portanto, nós temos que a consequência direta dessa relação aqui é que o número de Nusselt será da ordem de ΔT sobre L elevado a menos 1. Passando agora para explorar as consequências dessa relação, dessa ordem de grandeza do número de Nusselt, para aqueles 3 casos que analisamos, começando com o primeiro caso, que é o caso em que a espessura da camada limite térmica é muito maior do que a espessura da camada limite mecânica, o que associamos com fluidos com números de Prandtl muito menores do que 1, o que é típico de metais líquidos. Para esse caso, nós vimos lá que ΔT, a espessura da camada limite térmica dividida pelo comprimento característico, era da ordem do número de Peclet elevado a menos meio. Portanto, substituindo essa relação na relação de ordem de grandeza para o número de Nusselt, nós descobrimos que o número de Nusselt, para esse caso, tem que ser da ordem de Peclet elevado a meio. Para o segundo caso, em que a espessura da camada limite térmica é muito menor do que a espessura da camada limite mecânica, o que é típico de líquidos, fluidos com Prandtl muito maior do que 1, nós descobrimos lá que ΔT sobre L para esse caso tem que ser da ordem de Reynolds elevado a menos meio vezes Prandtl elevado a menos 1/3. Portanto, substituindo na relação ali de equivalência para o número de Nusselt, nós descobrimos que Nusselt baseado nesse comprimento característico L, tem que ser da ordem de Reynolds elevado a meio vezes Prandtl elevado a 1/3. Já para o caso que acabamos de ver, para o caso de gases, nós temos que a razão entre a espessura da camada limite térmica e o comprimento característico L
é da ordem de Reynolds elevado a menos meio. Portanto, a partir dessa relação aqui para o número de Nusselt, nós obtemos que o Nusselt, baseado naquele comprimento característico L, tem que ser da ordem de Reynolds L elevado a meio. Nós vamos, a partir de análises mais elaboradas, confirmar essas relações entre o número de Nusselt e o Peclet, ou Reynolds, ou Prandtl. Ok? Agora, a partir daquela análise de escalas que nós fizemos até aqui, nós podemos obter a equação da energia tal qual formulada para a camada limite térmica. Nesse caso, nós vimos nas análises de escala que fizemos que se o postulado da camada limite térmica é válido, aquele termo condutivo na direção x, na direção ao longo da parede sólida, é muito menos importante, sempre é muito menos importante, desde que o postulado seja válido, do que o termo condutivo na direção perpendicular à parede sólida. Portanto, aquele termo difusivo, aquele termo condutivo na direção x, pode ser desprezado dentro da teoria da camada limite térmica e nós podemos simplificar a equação da energia para dizer que U vezes a derivada parcial da temperatura em relação a x, somada com V vezes a derivada parcial da temperatura em relação a y, tem que ser igual ao produto da difusividade térmica alfa pela derivada segunda da temperatura em relação a y.